Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Congresso pode restringir o alcance do foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Uma proposta aprovada pelo Senado acaba de chegar à Câmara, que já analisa outras 12. Eu converso sobre o tema com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Efraim Filho, do DEM da Paraíba, relator da mudança na Comissão de Constituição e Justiça e líder do partido aqui na Câmara. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando a mesma pergunta para os dois deputados. Primeiro, o deputado Rubens Pereira Júnior. É necessário limitar ou acabar com o foro por prerrogativa de função? Sim, sem dúvida. Especialmente quando a gente olha o número de autoridades que hoje fazem jus a esse benefício. No Brasil, há um estudo da consultoria do Senado, onde prevê que 55 mil autoridades têm essa prerrogativa. Naturalmente, quando isso foi idealizado, não era para ter sido tão amplo assim. 15 mil são só juízes, desembargadores e membros dos tribunais superiores. 12 mil membros do Ministério Público. Quando a gente vai para o número de membros que têm seu foro por prerrogativa de função garantido pelas constituições estaduais, são mais outros 16 mil. Então é muita gente que desvirtua o real objetivo do foro, que seria proteger não uma pessoa, mas proteger um cargo ou uma função. Então esse excesso tem que ser corrigido. Deputado Efraim Filho, o senhor concorda? Olha, eu acredito que o foro privilegiado ele já cumpriu a sua função histórica. É importante nesse debate, na verdade não é um debate, eu e o deputado Rubens concordamos em muitos dos pontos, divergimos talvez apenas na conclusão, mas nesse diálogo é importante você fazer essa retrospectiva histórica, ou a prerrogativa de função, ou o foro privilegiado, como se chama, ele surgiu na Constituição de 88, no período da transição entre a ditadura e a democracia. E ele foi lá colocado para preservar a liberdade e a autonomia, principalmente dos parlamentares, para evitar uma perseguição pelo poder central, ainda receosos de que o ciclo dos coronéis, da força da ditadura, lá na primeira instância, pudesse ainda ter algum efeito e, de repente, prejudicar a atuação parlamentar daqueles que fizessem oposição ou se colocassem contra o sistema. Foi importante, sim, naquele momento e naquela transição histórica para o país. Porém, praticamente 30 anos depois, o foro privilegiado ele perdeu a sua função e hoje ele se aproxima muito mais de um mecanismo de impunidade, de um simbolismo que parece uma blindagem a atos de corrupção, do que realmente cumprir a sua função, que é de proteger uma determinada prerrogativa, no caso do parlamentar ou daqueles que exercem as funções públicas que são protegidas por essa linha. É por isso que, no meu parecer, na Comissão de Constituição e Justiça, nós estaremos, nesse primeiro momento, reconhecendo a admissibilidade e a constitucionalidade da matéria que veio do Senado. Depois de aprovada na CCJ, caso assim continue, aí sim haverá a comissão de mérito e aí nas 40 sessões que a comissão de mérito tem para trabalhar, será definido o texto final. Deputado Rubens Pereira Júnior, esse instituto que garante aí julgamento por tribunais superiores tem já o nome de foro privilegiado e é visto, como o deputado Efraim falou, como um benefício. O senhor também falou um benefício. Mas muitos reclamam que não, que ele impede, inclusive, o julgamento em duas instâncias. No julgamento aí do mensalão, houve muita reclamação em torno disso. É realmente um privilégio ou não? Se for privilégio, é inconstitucional. Então, se tiver com o amparo da lei, uma previsão expressa e em função de dada atuação, é possível que nós entendamos que não se trata de um privilégio, mas sim um benefício. O problema mais grave, ao meu ver, é por que os tribunais superiores não conseguem julgar. O Supremo, até 2010, nunca tinha feito uma condenação. E aí eu pergunto, qual é o problema? É o número de autoridades que hoje fazem jus a esse foro especial ou é a falta de aptidão do Supremo Tribunal Federal em se transformar uma verdadeira delegacia de polícia? Então, ora o foro privilegiado,
como é popularmente chamado, ajuda e ora atrapalha. Te dou um exemplo. Se a ação do mensalão não tivesse iniciado no Supremo Tribunal Federal, tenho certeza que nós não teríamos tido ainda trânsito em julgado e dificilmente nós teríamos condenações. Por outro lado, nesse escândalo do Petrolão agora mais recente, fica nítido. A velocidade do juízo de primeiro grau é muito maior que a velocidade da Corte Suprema do nosso país. Então, ora o foro privilegiado protege, ora o foro privilegiado prejudica no sentido de dar maior celeridade. Por isso que nós temos que distinguir cada caso, tem que restringir o número de beneficiados e analisar o papel do Poder Judiciário. Esse é o tipo de Supremo Tribunal Federal que nós queremos, nós queremos uma Suprema Corte que vá decidir questões constitucionais ou nós queremos uma Suprema Delegacia de Polícia. O Supremo hoje é Corte Constitucional, Delegacia de Polícia, turma recursal dos outros tribunais e ainda é um órgão administrativo que é quem coordena o CNJ. Então é absolutamente impossível que o Supremo Tribunal Federal dê andamento às suas funções. E para se defender, ele resolve, por exemplo, agora sinalizar que vai mudar a jurisprudência, delimitando muito o alcance do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função. Essa mudança, se tiver que acontecer, ao meu ver, tem que se dar aqui, no Congresso Nacional, por força de lei, através de uma emenda à Constituição, e não simplesmente numa decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda, deputado Efraim? É uma invasão de competência o Supremo fazer a restrição, decidir lá no tribunal pela restrição do Supremo antes do Congresso terminar de votar essa lei? Eu considero sim que há uma usurpação de competências nesse sentido. O Supremo ele acaba através de um ativismo judicial partindo para o ativismo legislativo. Muitas vezes, é claro, pela omissão e pela inércia da Câmara dos Deputados. Por isso que eu sustento que nesse debate a pior resposta que o Congresso Nacional pode dar, especialmente a Câmara agora, é engavetar a matéria, é não debater, é não enfrentar o tema. Então é preciso sim debater, discutir e votar e não deixar a matéria arquivada, porque esse vazio e essa lacuna será preenchido pelo ativismo do Judiciário. E no caso, eles restringem a aplicação do foro privilegiado para o Legislativo, mas o mesmo não acontece com as inúmeras dezenas de milhares de funções que o Judiciário também tem a sua prerrogativa de foro. Então, eu acredito que, como o meu parecer virá, ela deve ser aplicada para todas as autoridades de todos os poderes, executivo, como ministros, o legislativo, com deputados e senadores, e o judiciário, com seus ministros e também membros do Ministério Público, preservados os presidentes dos poderes, para que se aplique, e se obedeça ao princípio constitucional da separação e da harmonia dos poderes. Então, eu acredito que nós precisamos fazer valer o artigo 5º da Constituição. Todos devem ser iguais perante a lei. Então, se é para ser desta forma, que todos os poderes respondam no mesmo limite das responsabilidades. A sociedade brasileira hoje, ela coloca como grande desafio da nação o combate à corrupção. E para combater a corrupção, é preciso combater a impunidade. As duas são irmãs gêmeas, caminham lado a lado. E se hoje a impunidade, ela passa uma mensagem de que o foro privilegiado serve para blindá-la, é preciso sim o Brasil fazer esse enfrentamento, evoluir do ponto de vista cidadão, na sua democracia, para que a gente possa ter realmente uma mensagem à sociedade em sintonia com aquilo que ela clama. Todos devem responder igualmente pelas suas responsabilidades. Agora, o Supremo Tribunal Federal, claramente, voltando ao ponto que foi debatido aqui, não tem a condição de fazer a instrução probatória. E é aí que se perdem realmente os prazos para poder chegar à sentença final. Agora, deputados, e o Procurador-Geral da República deve estar nessa lista das pessoas que mantêm o foro por prerrogativa de função? Isso tem impacto em investigações? No meu entendimento, sim, deve estar, porque eu entendo que algumas autoridades devem continuar com esse foro por prerrogativa de função. Imaginemos um desembargador que está sendo acusado de um ato de corrupção. Você acha que ele tem mais chance de ser condenado se for julgado por um juiz de primeiro grau, que de alguma forma
está hierarquicamente numa posição inferior a ele, ou se ele for julgado, por exemplo, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao meu ver, um desembargador só será condenado se ele for julgado pelos seus superiores. Pelo seu subordinado, ainda que não seja precisamente a expressão, nunca que ele será, porque esse desembargador pode afetar amanhã a atividade do próprio juiz, pode atrapalhar em eventual promoção, em eventual remoção. Então, este foro tem que ser mantido. O mesmo vale para o Procurador-Geral da República. Ele vai ser investigado por um promotor, lá embaixo, ou em qual deve ser o caso que isso deve acontecer? Ele vai ser julgado por um juiz de primeiro grau? E se amanhã um juiz de primeiro grau estiver agindo por um forte clamor, como é que fica? Um dos objetivos de você conceder o foro para poucas autoridades é justamente você tirar esse julgamento de um clamor temporário. Porque, admitamos, um julgamento numa turma, um julgamento numa Câmara, sem dúvida alguma, tem muito mais chance de ser um julgamento com base na ciência, que é o que nós esperamos. Então, no meu entendimento, se aplica aos presidentes de poderes, ao presidente do Poder Legislativo, do Judiciário, do Executivo, é razoável que também alcance o chefe do Ministério Público. Deputado Efraim, o senhor acha que pode ser incluído o Procurador-Geral da República, como defende o Ministério Público, ou sairia dessa lista aí dos chefes de poderes, estaria fora? Nós temos que entender que princípio nós temos que aplicar. Todos são iguais perante a lei, então ele não estará dentro. Claro que existem as situações, que é a casuística, e que o desvirtuamento não pode fazer com que o desvirtuamento ele se sobreponha à regra. Claro que pode existir o caso em que um juiz se sinta amedrontado por ter que julgar o desembargador, mas não é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Um deputado federal ou um senador da República, ele está sendo julgado de forma mais veloz por um juiz de primeira instância do que pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, se fosse por ter esse receio de equiparação de instâncias, talvez o resultado fosse o contrário. Então, acho que é preciso enfrentar o tema, é preciso agir por princípios. E se o princípio é todos devem ser iguais perante a lei, é preciso enfrentar, inclusive, esse vício e esse desvirtuamento que existe, né, do corporativismo, de muitas vezes um juiz querer acobertar aquilo que fez um desembargador ou vice-versa. Para isso, é um outro tema que não será discutido agora, o controle externo do judiciário também terá que entrar na pauta dessa discussão. Deputados, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para continuar o tema. Nós estamos ouvindo os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Efraim Filho, do DEM da Paraíba. O tema é foro privilegiado. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Efraim Filho, do DEM da Paraíba. O tema é foro privilegiado. Deputado Rubens Pereira Júnior, uma vez supondo que seja aprovado a restrição do foro, o que acontece com todos os processos que já estão em análise nos tribunais superiores? Olha, numa versão bem popular, todos os processos têm que descer ao primeiro grau. O próprio Supremo não sabe como fazer isso. São imensos volumes, boa parte não está digitalizada e isso demoraria absurdamente para que esses inquéritos chegassem até o primeiro grau. Ao meu ver, inclusive, isso poderia retardar o andamento da investigação. Então, isso é algo que, se o Supremo definir por modular os efeitos do foro por prerrogativa de função, esses serão um dos pontos mais complicados a serem resolvidos. O que nós queremos? Combater a corrupção com celeridade. Pode ser que, acabando o foro por prerrogativa de função, cause um efeito contrário, no sentido de dar ainda maior morosidade a investigações já em andamento. Deputado Efraim Filho, é possível arrumar uma saída para os processos que já estão em julgamento? É a mudança valer a partir de uma determinada data ou de determinados casos? É possível, sim, estudar essa questão da modulação dos efeitos. Essa é algo que ninguém se debruçou ainda sobre o tema. O próprio ministro Alexandre de Moraes, quando pediu vistas durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal, teve esse tema como principal argumento, né? Entender um pouco mais, não apenas a decisão, mas quais os seus desdobramentos, quais as suas consequências. E eu acredito que é sobre isso que a Câmara também deve se debruçar nessa análise que fará aí detalhada durante a tramitação da PEC do fim do foro. Eu não tenho dúvidas de que a preocupação em dar celeridade às investigações
é a maior causa hoje do clamor popular que existe pelo fim do foro privilegiado. Se, de repente, estudos demonstrarem que, ao invés de acelerar, vai prorrogar, vai postergar, vai protelar isso por mais tempo, até mesmo a decisão teria de ser revista. Mas eu continuo acreditando nos princípios. O princípio de que todos devem ser iguais perante a lei e, por isso, o foro privilegiado não é algo mais que se justifica no Brasil e deve ser extinto, encontrando os mecanismos para que essa decisão possa fazer valer de forma mais rápida o combate à impunidade e à corrupção. Deputado Rubens Pereira Júnior, alguns especialistas defendem que, tendo em vista esse cenário de investigações que precisam de isenção e por isso a garantia dos tribunais superiores e um número muito grande de processos além da capacidade, principalmente do Supremo Tribunal Federal, a saída seria um Tribunal Superior Penal. O senhor concorda? O senhor acha que isso pode ser uma saída? Uma saída seria um Tribunal Superior da Probidade, que aí teria bem mais alcance do que apenas as questões penais. Poderia incluir as ações de improbidade que sobem em grau recursal ou outras do gênero. E isso, sim, ao meu ver, seria muito mais efetivo do que simplesmente colocar para o juiz de primeiro grau. Seria a criação de uma justiça especializada, como hoje nós já temos da Justiça do Trabalho, como hoje nós já temos a Justiça Militar, e seria ter uma justiça especializada nesse aspecto. Aí alguém pode dizer, não, mas isso é oneroso. Não, vou dar um exemplo. Oneroso é hoje o Superior Tribunal Militar, onde julga pouquíssimos processos no ano. Poderia, inclusive, isso ser incorporado ao STJ. Poderia ser uma turma dentro do STJ, com esse foco de justiça especializada. Peguemos o caso da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é onde tramita a Operação Lava Jato. É uma vara especializada neste tipo de crime e que por isso dá muito resultado. Imaginemos os outros casos que foram ouvidos na Justiça de primeiro grau, como é o caso de um apartamento de São Paulo. A juíza que fez a audiência sobre o apartamento de São Paulo, que seria o não do presidente Lula, ela naquele mesmo dia ela fez outras 13 audiências, o que é absolutamente impossível de se exigir que a qualidade do andamento daquele processo seja o mesmo do que acontece com uma vara especializada da Justiça Federal em Curitiba. Então, o caminho, mais do que acabar ou não com o foro por prerrogativa de função, é a justiça especializada. Um tribunal da probidade tem meu total apoio. Até porque, registre-se, o foro privilegiado não está acabando, está sendo limitado. Vai continuar existindo para presidente de poder, por exemplo. E é assim desde a Constituição de 1824. Desde a nossa primeira Constituição. O problema, repito, foi que alargou demais, colocou gente demais desse foro. Então, continuar existindo foro não é um problema. O problema é o tanto de gente que é beneficiado com isso. E onde esse pessoal todo deve ser julgado? Ao meu ver, numa justiça especializada. Pode ser a saída, deputado Efraim, a criação de um tribunal especializado? Do tribunal especializado eu discordo. Eu discordo, sim, talvez eu concordo com as varas. E acho que, inclusive, para alongar até o debate, não deveria ser apenas nessa questão da probidade administrativa. A própria Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral têm estruturas muito grandes para tratar apenas daqueles determinados casos. E se você colocasse toda essa estrutura dentro de uma grande justiça federal com varas especializadas, você conseguiria otimizar muito mais os recursos humanos, os recursos tecnológicos e os recursos financeiros. Então, você ter varas especializadas dentro da justiça, ela consegue ter um resultado melhor com um custo-benefício bem menor. Então, nós vamos trabalhar, essa é uma hipótese que pode ser vista. Agora, você criar toda uma estrutura de tribunais no país, só para cuidar dos casos de probidade, ela acaba sendo algo que não cumprirá a função a que desejamos. Agora, deputado, esses casos de probidade, é possível rever alguma lei anticorrupção, alguns outros mecanismos para antes de se chegar nos julgamentos? Mas isso vem sendo feito de forma permanente. Às vezes até o Congresso erra. Lembro, por exemplo, de uma lei sancionada pelo presidente Fernando Henrique no dia 26 de dezembro de 2012, quando ele estava saindo do governo, que estendia o foro por prerrogativa de função para investigações, inclusive após o mandato. O Supremo declarou essa lei inconstitucional. Então, essas correções vêm sendo dadas de forma permanente. A Câmara dos Deputados, nesse momento, debate o novo Código de Processo Penal. E um dos objetivos do novo Código de Processo Penal é dar maior celeridade, diminuir o número de recursos. E dessa forma garantir que quem cometeu um crime vai ter a sanção respectiva apresentada pelo Estado. Então, há outras formas de combate à impunidade do que só o aumento de pena ou só o aumento de tipos penais. A Câmara se preocupa, sim, com esse assunto. Deputado Efraim,
Como evitar os crimes aí, diminuir esse volume nos tribunais? Olha, a gente tem que começar primeiro por uma questão cultural, né? No Brasil, parece que em qualquer instância, a gente está falando aqui muito da questão do parlamento, mas seja a nível federal, estadual ou municipal, há uma cultura da tolerância, muitas vezes, aos pequenos delitos, aos pequenos gestos, que acabam se refletindo na cultura e na conduta ética, né, de quem representa, porque aquilo está arraigado na sociedade. Então, é preciso ter esse enfrentamento cultural e que eu acredito que temas como a Operação Lava Jato, que viraram um patrimônio da sociedade, tem um efeito irreversível do ponto de vista didático. A gente era acostumado a ver no Brasil uma célebre frase que dizia que a justiça só se aplicava a quem era humilde, a quem era pobre, quem não podia pagar um bom advogado. E agora nós estamos vendo os homens mais poderosos da República, seja do presidente da República ao maior empresário do país, respondendo ativamente na justiça e, em alguns casos, ficando muito tempo atrás das grades. Essa é uma realidade que ela se aplica às novas gerações do país, a uma nova forma de se conduzir, a uma agenda ética diferenciada, a realmente uma cultura de punibilidade a atos que antes eram vistos como toleráveis pela sociedade. Então, a partir do crescimento cultural, nós vamos chegar a regras mais céleres, mais simples, menos burocráticas, para que a lei possa ser aplicada. E, como eu disse, para combater a corrupção, o principal fator é combater também a impunidade. Deputados, agora, e o andamento dessas propostas do fim do foro, da restrição ao foro privilegiado aqui na Câmara? A Câmara já tinha, o deputado é relator de 12 propostas na Comissão de Constituição e Justiça e agora recebeu uma proposta aprovada pelo Senado. Os senhores acham que há clima político para dar continuidade a essas propostas? Se a gente for esperar ter clima político, a gente não vota nada na Câmara. E é por justamente a gente se negar a legislar tantas vezes que a gente tem um Supremo cada vez mais ativista e que está resolvendo, decidindo questões que são próprias da política. Afinal de contas, essa definição do foro, quem tem direito e quem não tem, qual o seu limite? É algo que cabe numa decisão judicial ou é algo que cabe numa lei? Sem dúvida alguma, cabe à lei. Então, uma decisão por excelência da política. Então, nós não podemos esperar o momento perfeito que ele pode nunca vir. É melhor que nós avancemos. A Câmara também tem que ter a sua noção da sua responsabilidade e fazer com que, finalmente, essas propostas sejam dadas andamento. Não tenho dúvida de que o deputado Efraim dará celeridade no projeto na Comissão de Constituição e Justiça, sem atropelar, sem fugir do debate, garantindo ainda que seja uma audiência pública, por exemplo, mas que ele dará a oportunidade para que o plenário decida soberanamente. Esse tem que ser o caminho. E aí nós respeitaremos qualquer que seja a decisão do plenário. Bom, nós temos um deputado da oposição e um da base do governo. Então, vamos agora saber do deputado Efraim, que é líder do DEM. Com esse apoio da oposição, o senhor acha que pode ter rapidez na votação da restrição ao foro? Eu tenho segurança. O elemento também do próprio Supremo Tribunal Federal está querendo avançar sobre o tema, numa usurpação de competências e limitando de forma parcial, fará com que a Câmara também tenha de atuar. E esse será um impacto imediato. Acredito que a tese que o deputado Rubens levantou de uma audiência pública, agora nesse momento, para discutir a matéria, posicionar essas teses para que nós saibamos que caminho balizar, é talvez a melhor tese. Então, ele como membro da CCJ que é, ou como relator, ele pode propor essa audiência pública, nós iremos debater, discutir, chamar especialistas para que a gente possa encaminhar o debate da melhor forma possível, com celeridade, mas também com aprofundamento necessário para que a melhor decisão ela seja aplicada e não simplesmente a decisão mais rápida. Deputados, obrigada pela participação. Eu agradeço. Muito obrigado. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre foro privilegiado com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Efraim Filho, do DEM da Paraíba, relator da mudança na Comissão de Constituição e Justiça e líder do partido na Câmara. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.